primeiro ano, então eu vou gravar um vídeo aqui explicando algumas questões parecidas com aquelas que eu passei na APC. Então a primeira é assim: obtenha uma progressão aritmética em que o A9, ou seja, o nono termo, o que ocupa a posição 9, é igual a 4 e o que ocupa a posição 14 é igual a 104. Então a sequência sempre vai começar pelo primeiro termo, né? Só que ele não deu o primeiro termo, ele deu o nono termo e deu o 14º. Então tem um primeiro termo que eu não sei qual é, aí o nono termo dessa sequência é 4 e o último, o 14º termo, é 104. Como a nossa formulazinha aqui, ó, que a gente está usando para calcular, só tem o primeiro termo, né? A gente precisa achar uma estratégia para conseguir esse primeiro termo. Então a gente vai pensar assim: eu vou considerar que a sequência agora começa do nono termo e não desse primeiro termo que eu não sei. Ela vai começar aqui no A9 e eu vou transformá-la. Eu vou transformar nessa nova sequência aqui, onde o A9 agora é o A1, ou seja, o primeiro termo. Então 4 agora vai ser o primeiro termo dessa nova sequência que eu estou montando. Ele era o nono termo. Eu rebaixei ele, digamos assim, para o primeiro termo. Quantas posições ele caiu? Do nono para o primeiro, ou seja, do 9 para o 1. Caiu 8 posições, né? 9 tirar 8 dá 1. Então o 14º também vai ter que cair 8 posições nessa nova sequência. 14 tirar 8 dá 6, né? Então esse A que eu queria descobrir aqui é o A6. Então o 104 nessa nova sequência é o sexto termo e não mais o 14º. Agora eu vou trabalhar com essa sequência aqui, do primeiro ao sexto termo. Agora eu tenho o A1. O A1 é o 4. O sexto termo é 104, sexto e último, né, dessa sequência. Então esse 104 vai no lugar do AN aqui na fórmula. No lugar do A1 vai o 4. No lugar do N, o que é o N? É o número de termos. Se eu estou considerando uma sequência que vai do primeiro ao sexto, quantos termos tem essa sequência? Tem 6, né? Então esse N aqui é 6, porque vai só até o sexto termo. E a razão eu não tenho, que eu preciso descobri-la para conseguir obter a PA. Que ele quer aqui, ó, no final das contas, que eu obtenha essa PA, né? Então, resolvendo, 104 é o último termo, 4 é o primeiro, temos 6 termos e eu quero descobrir a razão. 6 menos 5, ou 6 menos 1 dá 5. Esse 4 passa para cá subtraindo, 104 menos 4, 100. É igual a 5 vezes R. Lembrando que a gente sempre começa pelo parênteses aqui, né? Aqui o R que eu quero saber está multiplicando 5, então não posso mexer com ele ainda. Primeiro eu tenho que passar o 4 para lá. E aí 100 é igual a 5R. Tenho que isolar o R, o 5 passa dividindo, ou você pode pensar assim: que número que eu tenho que multiplicar o 5 que vai dar 100? Aí você descobre que o R, a razão, é 20. O que quer dizer isso? Razão 20 quer dizer que o próximo número, por exemplo, a partir do 4, o próximo número é 24. Eu somo 20, somo essa razão 20 ao 4 e obtenho 24. E agora ele quer toda a sequência, né? Só que agora a gente volta, sai dessa aqui e volta para o original, porque o 4, ó, ele era o nono termo. Então a gente vai voltar para essa original aqui, a sequência original, e vai montar toda a PA, sabendo que ela vai subindo de 20 em 20. Aí vai ficar assim, ó. A gente tinha o quarto termo, cadê? Não, o nono termo, que era 4 aqui. Tínhamos também o 14º termo, que era 104, e agora eu sei que a razão é de 20 e 20. Então, ó, do nono termo para o décimo sobe 20. 4 mais 20, 24. Mais 20, 44. Mais 20, 64 e assim até chegar no 14º termo. Só que a gente tinha o nono termo, né?
A gente tem que descobrir até o primeiro aqui também. Então, se para frente ele vai subir 20, para trás ele vai descer 20, né? Então, 4 menos 20, menos 16. Menos 20, menos 36. E assim vai até o primeiro termo, que é menos 156. Então, essa é a sequência que ele queria. Essa é a progressão aritmética que ele queria. Aí a gente tem um exercício 2 aqui. O exercício 2 diz assim: quantos múltiplos de 3 existem entre 47 e 181? Então a gente quer saber, ó, entre 47 e o 181, quantos números eu posso dividir por 3 e vai dar resto zero, né? A divisão vai dar exata. Então, se a gente tem que aplicar na equação da progressão aritmética, precisamos saber quem que é o primeiro termo e quem é o último termo. Que não necessariamente vai ser 47 e 181, porque eu não sei se eles são divisíveis por 3. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é 47 e 181. É múltiplo de 3? A gente vai ter que ir lá fazer a continha. Então 47 dividido por 3 vai dar por 1, que dá 3. 4 menos 3 dá 1. Desce o 7. 3 vezes 5, 15. 17 tira 15, 2. Se eu seguisse com a conta, ia entrar em número com vírgula, né? Não é o que eu quero. Eu quero que o resultado dê inteiro. Então eu sei que 47 não dá para dividir por 3. O resto é 2. Então eu vou olhar para esse resto aqui. O que essa continha me diz? Me diz, ó, 3 vezes 15 dá 45. Quer dizer que o 45 é divisível por 3. Aí esse 2 que sobra, somando com 45, dá o 47. Então sobrou 2. Se eu adicionar uma unidade nesse 2, ele vai ficar 3. E 3 é divisível por 3. Aí eu poderia terminar a continha. Se eu adicionar 1 aqui, quer dizer que eu vou adicionar 1 no 47. 47 mais 1 vai ser 48. Então o primeiro termo da nossa sequência é 48. Da mesma forma a gente vai pensar no 181. Vamos fazer a continha aqui. 181 dá por 6, que dá 18. Tira 18 dá 0, baixo 1. E aqui já ia entrar número com vírgula. Não é o que a gente quer. Então eu sei que se eu multiplicar o 3 por 60, aqui tá errado aqui, 60, se eu multiplicar o 3 por 60 dá 180 e sobra uma unidade aqui. Essa uma unidade, se eu somar com 2, eu consigo dividir por 3. Mas como se eu somar 2, de 181 vai para 183. E ele quer os que estão entre, né, esse e esse. Então tenho que conseguir um número menor que 181. Então em vez de somar 2 aqui, eu tiro esse 1. Certo? Tirando 1 do 181 fica 180. 180 é divisível por 3. Então é múltiplo de 3. Aí a gente vai ter o seguinte. O primeiro termo é 48, né? E o último termo é 180. Então veja que 48 e 180 está entre 47 e 181. Só que agora eu posso trabalhar com a progressão aritmética, que eu sei que o primeiro termo é 48, o último é 180. Somando 3 aqui, né, que se é múltiplo de 3, qual que vai ser o próximo múltiplo de 3 depois de 48? Só somar 3, né? 51, 48 mais 3, 51. 51 também vai ser divisível por 3. Então eu tenho uma sequência que o primeiro termo é 48, o último é 180 e a razão está andando de 3 em 3. É só aplicar lá na formulazinha. Então vou trazer a formulazinha para cá. Ó, a gente tem a formulazinha aqui, o AN é o último termo, 180. Então 180. Primeiro, 48. O número de termos é justamente o que eu quero saber, né? Se eu quero saber quantos múltiplos de 3 tem, eu vou obter
esses múltiplos somando 3 em 3, quer dizer que cada termo dessa sequência é múltiplo de 3. Então eu quero saber todos os termos, né? Quantos termos tem essa sequência? É isso que eu quero saber. Então é justamente esse n o número de termos que eu quero saber. E a razão é 3, né? Está indo de 3 em 3. Aí é só resolver. 48 está somando, passa subtraindo. 180 menos 48 vai dar 132. O 3 aqui está multiplicando, vai passar dividindo. 132 por 3 dá 44. 44 igual a n menos 1. O menos 1 aqui está subtraindo, vai passar somando. E eu descubro que n é igual a 45, ou seja, o número de termos é 45. Ou seja, entre 47 e 181 há 45 múltiplos de 3. O terceiro exercício já é contextualizado. Então a gente tem assim, ó. Em um jogo online, um jogador ganha 120 pontos na primeira fase. A cada fase seguinte ele ganha 30 pontos a mais que na anterior. Então olha só, na primeira partida, na primeira fase, 120 pontos. Então o nosso primeiro termo é 120. A cada fase seguinte ele ganha 30 pontos. Então, se ele passar na fase 2, ganha mais 30 de 120, né? 120 mais 30 dá 150. E vai somando 30 até que a gente sabendo que na última fase ele ganhou 12.720 pontos, então a última fase, o AN, é 12.720. Quantas fases o jogador conseguiu passar? Quantas fases? Ó, se a primeira é 120, a segunda é 150, a enésima, né, a última, é 12.720. O que eu quero saber? Eu quero saber quantos termos tem essa sequência. Então, a interpretação desse contexto na ideia de progressão aritmética é quantas fases o jogador conseguiu passar, é quantos termos tem essa progressão. Tem que saber quantas fases são. Tem o primeiro termo, tem o último e tem a razão que é 30. Só jogar na formulazinha. De novo a formulazinha aqui. Então, o AN é 12.720. O primeiro termo é o 120. Número de termos é o que eu quero saber e a razão aqui é 30, né? Cada fase você ganha 30 pontos a mais. Então, resolvendo, 12.720 menos 120, né? Que esse 120 está somando, passa subtraindo, vai dar 12.600. Esse 30 está multiplicando, vai passar dividindo. 12.600 dividido por 30 é 420. 420 é igual a n menos 1. Menos 1 aqui está subtraindo, vai passar somando, e eu descubro que o número de termos é 421. Ou seja, o número de fases é 421. Certo? É isso, espero que isso ajude vocês a realizar PC. Bons estudos aí.